Olá, você já deve me conhecer. Eu sou Marcelo Guarnieri, sócio do Dr. Flávio, um dos mentores da Balance Mentoria. E esse é mais um conteúdo do Stato Club. E eu vim falar de algo eu considero que para qualquer negócio, não só negócios médicos, mas qualquer negócio de qualquer nicho, a coisa mais importante a entender no negócio, antes de você fazer o modelo de negócio, antes de você desenhar o modelo de negócio, é isso. E a maioria das empresas, a maioria dos empreendedores não faz isso porque não sabe que isso é importante. Então, dá para a gente fazer. A boa notícia é que dá para a gente fazer isso depois, né? E aí você precisa só olhar para isso com muita seriedade. Para quem é mentorado da Balance, eles têm acesso a uma dinâmica chamada Workday, que é um curso pago que nós temos dentro da mentoria e que se aprofunda muito nesse assunto. E essa aqui é uma oportunidade de você, que é do Esteto Club, ter acesso a esse tipo de conteúdo de forma muito objetiva e você pode se aprofundar depois em cada um dos tópicos que eu vou trazer aqui. Primeiro eu vou fundamentar um pouco como que isso influencia no seu negócio. Então, por que você precisa, todo médico empreendedor vai precisar definir o seu paciente ideal. Às vezes aqui eu vou trocar a palavra e vou falar cliente ideal, mas é a mesma coisa. Porque se você for procurar o perfil do cliente ideal, ICP, avatar, persona, esse tipo de coisa, você vai encontrar muito conteúdo a respeito. Então, o termo técnico correto, o mais certeiro para você encontrar, é ICP, paciente ideal ou cliente ideal. Paciente ideal é uma adaptação que eu estou fazendo para você entender o termo. Mas às vezes eu vou me distrair aqui, vou falar cliente ideal, tá? Então, quais são os motivos pelos quais você precisa prestar atenção e entender com clareza como é que isso funciona? O primeiro ponto, no caso de médicos, isso é adaptado para médicos, né? É o foco clínico e científico. Por quê? Porque você tem a oportunidade de se aprofundar o seu conhecimento, né, num nicho específico e acompanhar as publicações certas e entregar protocolos, tratamentos, procedimentos mais eficazes para o seu paciente. Qual é o resultado disso? Você tem desfechos melhores, você tem resultados melhores. E quando a gente fala de resultado, a gente fala de reputação e autoridade. E é algo que nenhum marketing vai comprar, vai conseguir tirar depois. Nem tirar de você, nem colocar em você uma autoridade. Não é o marketing que faz isso. Autoridade e reputação você conquista com resultado. Então, saber quem é o seu paciente ideal vai te ajudar também nesse ponto. O outro ponto é a eficiência de agenda. Então, você vai deixar de lado a coisa de agenda cheia de quase perfis. Que são os quase perfis? É mais ou menos o meu paciente ideal, mas é o cara que eu não gosto de atender, sabe? Você deve ter pacientes que você já tenha atendido que às vezes quando o cara vai embora, você parece ter se livrado da pessoa. É um peso que sai das costas, né? Porque eles geram consultas mais longas, follow-ups confusos, retrabalho, retornos infinitos, que é a palavra maldita que o Dr. Flávio fala, né? E no caso do paciente ideal, quando você tem o paciente ideal definido, a consulta é mais previsível e você consegue padronizar os fluxos e ganha mais tempo para os seus casos mais complexos ou para ter vida fora do consultório, né? Outra questão que o paciente ideal influencia diretamente é o marketing que vai pagar o próprio boleto. Por quê? Porque a segmentação fica mais clara. E quando você entende que marketing é essencial no seu negócio, você precisa de uma verba fundamental para aquilo. E quando você faz isso, você começa a olhar para indicadores que são anúncios. Então, com o paciente ideal, você tem anúncios mais baratos. Isso influencia na qualidade dos seus anúncios. As copies podem ser mais certeiras. Você fala exatamente com quem você quer falar.
e o conteúdo acaba também virando encaminhamento orgânico, né? As pessoas que assistem um conteúdo seu, leem um conteúdo, ouvem um conteúdo, elas acabam encaminhando para pessoas que são parecidas com elas e que têm aquelas mesmas dores, né? Então você deixa de falar para todo mundo e passa a ser percebido como um médico para mim, que é aquela coisa de falar da pessoa, nossa, ele está falando comigo. Isso é o que acontece quando você tem isso bem definido. Uma outra coisa que acontece é que o ticket médio ele é sustentável. Então, assim, quando a oferta casa com a dor específica de um público disposto a pagar para você, o preço deixa de ser guerra, ele vira critério de valor. E o que, que é isso? Você não vai mais brigar por preço. Você não vai se preocupar se o seu preço faz diferença na decisão. Que é aquela coisa, a pessoa escolheu ser atendida por você não por causa do seu preço, mas porque você é a pessoa mais indicada para resolver a questão dela, porque ela confia em você, porque ela te vê como especialista naquilo e ela não quer ninguém que não seja o melhor para aquela situação. As pessoas usam exemplos, às vezes, assim, muito extremos, mas isso tem que sair do extremo. Exemplos extremos são assim: o cara tem, sei lá, uma doença raríssima ou, sei lá, um câncer absurdo lá em algum lugar que só um cara muito especialista vai atender aquilo. E aí, os exemplos que dão quando vão falar sobre clientes ideais, pacientes ideais, é que você é o cara super especialista daquilo. Mas isso é a minoria. Super especialista de doenças raras são poucos. É como o reumato, que é raro, né? A gente quase não tem a especialidade. Por quê? Porque as doenças daquela especialidade também têm um volume menor. Então, não dá para a gente pensar só no caso raro. É importante pensar que quando você tem o critério de valor, você é visto mesmo fora dos extremos. Isso é interessante de entender. E quando você tem o ticket médio sustentável, você tem menos descontos, mais margem, e você usa um princípio de um cara que ele não foi meu mentor, eu vou falar aqui de dois mentores meus, mas ele não foi meu mentor, mas é um cara que eu acompanho muito o conteúdo dele e que eu estudo os livros dele, as teorias que ele fala, e ele faz isso há mais de 40 anos, e é interessante o negócio. Então, que é o Dan Kennedy. Ele diz o seguinte: atraia quem paga sem drama, o cara que não chora para te pagar. E isso é importante, porque o cara que não chora para pagar, ele só pergunta quanto custa e te paga. E todo mundo quer atender desse jeito. E o jeito de atender essas pessoas é entendendo quem é o seu paciente ideal e afastando quem não é o paciente ideal do seu negócio. Outro ponto aqui que a gente precisa falar é a barreira ética e reputacional. Então, definir quem não atender vai evitar os conflitos com, por exemplo, evidência científica, vai reduzir risco de queixa no CRM ou no CFM e vai preservar sua marca pessoal, sua imagem. Por quê? Você vai filtrar integrativa, vai filtrar charlatanismo ou perfis que estão alinhados, que não estão alinhados, né, com os seus valores. Isso faz com que, por exemplo, você deixe de ser uma farsa para a pessoa. O que, que é isso? Se você não está alinhado com charlatanismo e você atende usando palavras que estão na moda porque os pacientes estão procurando técnicas, procedimentos, tratamentos que sejam ligados ao charlatanismo, você está querendo parecer eles. E se você parece eles, mas não é um deles, você não entrega aquilo que o paciente está querendo comprar, você está fingindo. Você não está entregando. Mesmo que ele esteja querendo comprar uma coisa que não é boa para ele, você não está entregando o que ele quer. Entende? Alinhamento de valores nesse ponto é importante. Porque se você compra algo de alguém que
não tem alinhamento de valor com você, essa pessoa pode te influenciar até positivamente se os valores dela são interessantes. Mas se eles não forem, você vai ficar brigando com aquilo o tempo todo. Então, a mesma coisa vai acontecer com o seu paciente. Ele vai querer usar, eh, sei lá, enema de café, e você não faz enema de café e você é contra o negócio. Fui no extremo aqui, porque foi a primeira coisa que eu lembrei. E que eu sei que, para o Flávio, por exemplo, para minha esposa, isso é condenar, eles condenam isso, né, essa prática. Então, eu já sei que se uma pessoa que acha que está tudo bem, que isso é interessante, for ser atendida pela minha esposa, essa pessoa pode ser ajudada por ela, mas a minha esposa não pode entregar o que ela procura. Então é interessante entender essa questão do alinhamento de valor. A outra coisa é a escalabilidade de serviço. O que que é isso? Além das consultas médicas, o que mais você pode fazer para escalar os seus serviços? E isso o digital ajuda muito, né? Então você pode fazer produtos digitais, programas de acompanhamento para algumas especialidades que cabem fazer os programas de acompanhamento, telemedicina, que é fantástico, você pode atingir cidades ou estados que você não atingiria antes, né? E quando você fala de uma dor específica de um público homogêneo. Hoje mesmo, eu recebi um print lá no grupo da mentoria de um pediatra, psiquiatra, que atende no interior de São Paulo, e uma pessoa de São Paulo diz que vai para o interior, 400 e poucos quilômetros de São Paulo, para poder ser atendido por ele. Sem dúvida, em São Paulo tem alguém com a especialidade dele. O que fez essa pessoa mandar um print para ele, querer fazer, querer se aproximar e tudo, e ir e falar que vai para Bauru para resolver a questão ou para tratar a questão do filho dela, é que ele mostrou autoridade naquilo. Então, quando ele se posiciona naquilo, isso funciona. E aí, o seu paciente ideal é o paciente que se esforça para fazer esse tipo de coisa. Então, sem um paciente ideal, qualquer tentativa de escala vai virar um Frankenstein que não converte nada. E aí você começa a usar um pouco de uma teoria de um pouco de uma teoria de outro, e na verdade você não está andando para nenhum caminho. E por último, no que eu listei aqui, seria a qualidade de vida, que é atender quem você gosta, com quem você se comunica bem, com quem valoriza o seu trabalho e vai reduzir o seu burnout, aumentar a satisfação profissional. E essa é uma meta central na Balance, na nossa mentoria, que é encontrar mais tempo para você, mais tempo para sua família, mais satisfação profissional, mais dinheiro no bolso. Tudo isso é um conjunto de coisas que só acontece quando você começa a alinhar os seus valores ao que você está oferecendo. Então, se eu fosse resumir assim em uma frase, eu diria que definir o paciente ideal é trocar o atendo todo mundo pelo sirvo melhor quem realmente precisa e valoriza o que eu faço, gerando mais impacto clínico, lucro previsível e tempo livre. Isso tudo vai funcionar de forma alinhada quando você começa a entender como isso tudo funciona. Claro que a intenção aqui não é esgotar esse assunto, mas que você tenha mais clareza a respeito dele para que você chegue onde você precisa. O que a gente vai tratar aqui? A gente tem mais uma meia hora, 40 minutos de conteúdo e a gente precisa entender aqui respostas para 5 perguntas importantes para você se fazer. E eu sugiro que você, quando estiver assistindo essa gravação, faça pausa e escreva, faça o exercício na hora e não faça depois. Não espere para depois, faça na hora. Pausa o vídeo e faz o que você precisa para você responder essas 5 perguntas, que é: quem entra pela porta? Quem são? Dados básicos da pessoa, especialidade, ticket médio, todas as questões de quem entra pela sua porta. Que dor ele confessa no consultório para você, a linguagem exata, a frase que ele diz para você, e a gente vai detalhar isso. Que transformação ele quer contar para os amigos dele,
que aconteceu, que é, por exemplo, nossa, essa doutora resolveu a minha meu problema X, que é o que eu chamo de Roma, que é a promessa que você faz para a pessoa, né? O que você resolve, né? A quarta pergunta para você responder é: quais são os medos e objeções que travam essa pessoa? Normalmente são tempo, dinheiro, julgamento. Então a gente precisa entender como esse mecanismo funciona. A outra questão e última pergunta aqui é por que eu especificamente sou a pessoa confiável para resolver essa situação? Então, evidência, reputação, formato da sua entrega, e outros pontos. Então, o que pode realmente fazer diferencial no seu negócio ser percebido pelo paciente. E eu falo que, às vezes, o diferencial pode ser você ter manobrista, você ser perto do metrô, depende das características da cidade, depende de um monte de coisas, né? Depende também dos seus concorrentes, né? Do que eles oferecem e tudo. E esse diferencial, ele tem que ser valoroso para a pessoa. E aí, quando alguém fala para mim, pô, mas ser perto do metrô é um diferencial, Marcelo? Sim, depende de para quem você vende, depende de qual problema essa pessoa tem. Então, pode ser que só isso seja um diferencial absurdo e você acaba sendo, sabe aquela coisa de você gosta de fazer compras num lugar, mas lá é terrível de parar o carro, ou é longe, então a experiência de ir até aquele lugar é ruim, mesmo que você goste de fazer compras ali, esse tipo de coisa afasta. Se alguém que é parecido com ele, mas tem este ponto mais positivo do que ele, se apresenta perto de você, essa pessoa ou essa empresa, ela consegue passar na frente daquele. Bom, pontos que nós vamos falar aqui, que são os pontos que têm a ver com essas 5 perguntas, né? Segmentação e posicionamento, dor e desejo, mensurabilidade, indicadores do que pode ser verificado, dados, né? Alinhamento ético, que tem a ver com o alinhamento do que você oferece, do que a pessoa quer, viabilidade econômica e barreira e exclusão. Começando pela segmentação, vou beber uma água aqui. Sem a gente definir a segmentação, a gente vai ter o nosso paciente ideal, ele fica um alvo difuso, a gente não sabe exatamente em quem a gente está mirando, né? Já vou aproveitar aqui e vou falar sobre isso. Quem fala muito sobre segmentação é um dos meus mentores, é o Philip Kotler. Ele é o pai do marketing vivo, tem 96 anos, eu acho, e ele fala muito sobre foco específico em valor e propósito. E essa segmentação você pode ler num dos últimos livros dele aí, que é o Marketing 5.0, que fala de segmentação, alvo e posicionamento. Então, parte do que eu vou falar aqui é algo que eu aprendi e aprendo com ele. E o que a gente precisa entender sobre a segmentação? Que o paciente ideal, ele é o nosso GPS na clínica, no seu consultório, na sua clínica. Sem ele, você vai rodar em círculos. Por quê? Não adianta você ter o melhor carro, o melhor combustível, a melhor estrada, se você não souber para onde você está indo, se você não tiver o GPS ligado com o ponto de saída e o ponto de chegada, que não é só o ponto de chegada, você tem que saber onde você está, né? Isso é um dado importantíssimo no sistema de GPS. Se ele não sabe onde você está, nem começa o caminho, né? Ele não tem para onde ir. Então a gente vai precisar ter o destino programado, e aí tudo bem, a gente ter o carro, pode ser o carro bom, pode ser a gasolina cara, você pode saber dirigir direitinho, e aí você já não vai mais rodar em círculos, porque você sabe para onde você está indo. E aí qualquer software de GPS, qualquer Waze da vida, vai conseguir o caminho mais rápido para você desviar do trânsito e chegar onde você tem, e ainda vai te mostrar aonde tem radar no caminho.
E essa é a ideia de você ter o paciente ideal definido para você. Por que que isso importa, no seu negócio? Quando você segmenta, quando você escolhe se posicionar para essas pessoas, você pode, eh eh, tentar atender todo mundo, mas não se posicionar para ninguém. É aquela coisa de que o Flávio, eu me lembrei agora, o Flávio ele fala muito sobre hipernicho, que é importante a gente fazer o hipernicho. O que que é o hipernicho? Ele tem como hipernicho febre. Então, ele é pediatra, atende qualquer problema de pediatras, mas ele fala muito sobre febre. Então, isso permite que ele tenha um curso para pediatras sobre febre, que é estudos avançados de febre. Nós temos um produto que é um curso específico para médicos que querem aprender mais sobre febre. Isso não é da mentoria, é da parte científica do Flávio. Nós vendemos esse produto também. E isso permite também que ele seja visto pelas mães como o especialista no assunto. E aí ele também é chamado por marcas, pela farma, né, ou pela indústria de saúde. Ele é chamado por hospitais, ele é chamado por outros especialistas, ele é chamado por canais de mídia para falar sobre o assunto. Por quê? Porque ele tem um posicionamento claro a respeito daquilo. Percebe que isso não faz com que ele seja menos pediatra? Claro que quando você pegar uma especialidade, um endócrino, um reumato, se ele é um reumato pediatra, ele é muito mais específico naquele assunto. E claro, se ele vai falar sobre reumato muito melhor do que um pediatra que não tem reumato no RQE dele, mas ele não vai deixar de ser pediatra também. Mas a questão é, que se ele focar mais em reumato, por ele ser raro, ele tem um universo mais interessante para ele explorar de pacientes. Então, quando buscarem reumato, se ele for encontrado, ele tem poucos concorrentes. Esse caso ele é muito específico, né? E eu falo dele porque a gente tem uma reumato no na nossa mentoria e a gente fez até um podcast, eu fiz um podcast com ela, se você quiser procurar no nosso canal do YouTube. É interessante de ouvir o caso dela. É bem interessante essa história. Então, voltando, por que que importa isso? Quando a gente começa a entender esse paciente ideal, esse cliente ideal, a gente começa a fazer um marketing específico para ele e as coisas que a gente fala, a comunicação que a gente faz, elas começam a se espalhar sozinhas, elas se disseminam sozinhas. E isso vira algo viral. Por quê? Porque ela é como se fosse magnético e ele só se conecta em quem tem o polo adequado para se conectar naquele. O Dan Kennedy, que é aquele autor que eu falei, ele fala sobre que o seu marketing tem que atrair para pagar sem choro, né, que eu falei. E ele também fala que tudo precisa ser mensurável. Você não pode ter nada de achismo, porque se você espanta pelo seu preço, você deixa de perder tempo com a pessoa. Ela já sabe que ela não pode te pagar, ela não vai perguntar o seu preço. Imagine o seguinte, que você não atende planos de saúde, nenhum. E aí alguém liga para você. É um dos problemas que os gestores de tráfego sempre sofrem com isso, porque o médico vai falar, caramba, chega um monte de gente perguntando se eu atendo o plano. E é normal. Mesmo que você diga na sua comunicação, no seu site, no seu anúncio, porque as pessoas não leem isso, elas não prestam atenção nisso, a não ser que seja gritante. Mas alguma coisa o seu anúncio, a sua comunicação, dizendo já que só atende consultas particulares, já vai segmentar, já vai afastar essas pessoas, só as mais atentas. Mas o mais importante é, se você tem um percentual de pessoas que você converte das pessoas que entram em contato com você, quanto mais pessoas você atingir,
mesmo que elas sejam as erradas, mais pessoas certas ali naquele meio você vai encontrar. Então, é importante entender isso, que quando você atinge mais pessoas, mas mede isso, você consegue controlar um pouco mais as coisas, você sabe com quem você está falando. Então, é muito importante que você saiba quem você quer atender. Também é muito importante que você tenha uma promessa clara, né? Então, você precisa falar de quem são os seus pacientes ideais, porque às vezes ele tem mais de um perfil, em 5 dimensões. A gente vai falar disso. Agora, principalmente, entender o seguinte: eu dou sempre esse exemplo do chocolate, né? Que é assim, quando você pensa na marca Nestlé ou Garoto, eles produzem produtos para uma determinada faixa uma faixa de consumidores. Normalmente está público C, público, talvez um pouco do público B e do C abaixo. E não pode ser muito abaixo. Os muito abaixos do C, ele vai atingir outro tipo de fabricante que não é a Nestlé e a Garoto. Ele vai outros fabricantes mais baratos é que vão vender para essa pessoa, né? E o Nestlé e Garoto vão ser caros para essas pessoas. Esse é um exemplo fácil da gente olhar, porque a pessoa que compra o produto Nestlé, ela compra pelo preço. Ela não compra pelo posicionamento dele. Agora, a Nestlé não concorre com marcas que custam 30, 45 vezes mais caras do que ela, como Lindt, Godiva, por exemplo. Então, quando você olha para o Lindt, ele não começou barato e depois ficou caro. Ele é uma marca que já se posicionou para um público diferente. E ele vende para o público A. O público B compra ele de vez em quando, mas o foco dele é o público A. Então, o B que está muito lá na, no outro extremo, que está perto do C, ele compra o Nestlé e eventualmente pode comprar o Lindt, mas ele não é o público do Lindt. E quando você entende essa diferença, por quê? Porque o Lindt não vai fazer anúncios em mídias, numa revista, por exemplo, ou em locais onde o público C está. Ele vai fazer anúncios para o público A, aonde esse cara está, que é pescar com a isca certa, né? E o público C, que é o da Nestlé e da Lacta, ou o Garoto, esses fabricantes não vão fazer anúncios onde tem marcas de luxo. Por quê? Eles não vendem para aquele público. Eles gastariam dinheiro à toa. E eles não pretendem vender. Eles criam outra marca que é desconectada da marca principal para poder vender para esse público se eles tiverem interesse. Mas isso tem a ver com o modelo de negócio, entende? Então, a primeira coisa a fazer quando você vai abrir a empresa, né, é pensar o seguinte: quem eu quero atender? Que faixa? Não é só o dinheiro que muda isso, mas quem eu quero atender. Aqui na Mentoria Balance, por exemplo, nós não focamos, podemos atender esse público, mas nós não focamos no público que fala de high ticket, consultório high ticket. Isso é muito relativo, né? O que é high ticket? É um procedimento acima de R$ 1.000? Pô, tem obstetra fazendo partos a 15 mil, 25 mil reais, que mentorada nossa levou o parto para esse preço. É um high ticket? É. Mas ela é de luxo neste momento em que ela está oferecendo a consulta? Não. Por quê? Porque ela não está conectada nesse público de luxo. Quando ela está conectada nesse público de luxo, talvez o parto custe 50 mil reais, 40 mil reais, e não 15 ou 25. Quando você tem um público que precisa do luxo para comprar, ele vai se identificar de forma diferente. Então, você se posiciona de forma diferente. A nossa mentoria, ela, ela está mais acessível para médicos que estão faturando entre 15 e 20 mil reais por mês, mais ou menos. Esse tipo de médico, ele
precisa da mentoria para chegar aos 50 mil. Temos alguns médicos que faturam mais de 50 mil por mês na mentoria, mas ele não a gente pode ajudar e ajudar muito essa pessoa, porque ela já é mais avançada do que eu. Ela sabe alguma coisa que o outro não sabe. Mas esses médicos, se eles estiverem conectados numa visão de luxo, que é a partir de 100 mil, os médicos que ganham a partir de 100 mil, esse médico não vai se conectar, ele vai começar a se desconectar do que a gente fala na mentoria. Por quê? Porque eu quero ajudar, eu escolhi ajudar uma faixa de médico. Eu posso ajudar todos? Posso, mas eu não foco em todos. Então, é preciso entender isso. Se eu atirar para todos, eu não vou conseguir nada. E aí, assim, um ou outro vai se conectar no que eu estiver falando, mas eu não vou conseguir me conectar em todos. Então, eu terei aquela quantidade de pessoas que acabam ligando e perguntando se você atende plano, né? Eu vou ter menos pessoas ligando para perguntar se eu atendo o plano. Então, não vai funcionar para mim. Então, a promessa tem que estar clara para que essa promessa afaste as pessoas que não são ideais para você, que pode ser as pessoas que querem algo mais luxuoso do que você está fazendo, ou as pessoas que querem algo mais simples, né? Então, se a gente for falar na vertente de dinheiro, né? Quando você é escolhido por dinheiro, pelo que você oferece visualmente, conforto, atendimento e tudo mais, aí isso vai pesar muito na balança do luxo. Que o luxo é algo que você vende, isso é só um adendo, tá? O luxo é algo que você vende a mais. Uma pessoa que compra um carro de luxo, quando aquele mesmo carro tem uma versão parecida, mas não tem um fiozinho de ouro no painel, por exemplo, essa pessoa quer aquele carro na versão do luxo só porque aquilo é o que conecta com ela. Não é porque ele tem recursos a mais, não. Então, normalmente, o luxo excede a necessidade bem atendida do consumidor. Então, a gente precisa entender um pouco como isso funciona. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar, então, fazer esse rascunho. Chegou a hora de fazer o rascunho de como é o perfil do seu cliente, quais as características, que dimensões essa pessoa tem. E quais são as dimensões que a gente considera? A primeira delas é a demografia. Então, normalmente, quando eu pergunto para a pessoa, qual é o seu paciente ideal? A pessoa vai falar, mulher de 30 a 55 anos. E aí começa a falar, né? E é a demografia. Então, a gente vai precisar começar pelo óbvio, que é mensurável, né? Que é o seguinte, qual é o sexo que a gente atende? A maioria. Ah, Marcelo, no meu caso realmente é meio a meio, não tem. Tudo bem. Então a gente vai ter dois perfis. Então, qual é o sexo que a gente atende ou qual a gente prefere atender? Se você prefere atender mulheres ou se prefere atender homens, coloque isso como seu perfil ideal. O ideal é realmente o cliente dos sonhos, o seu paciente dos sonhos. Quem é o paciente ideal? Vou dar um exemplo. O paciente ideal, ele é o cara que paga o custo da sua consulta, é o cara que cuida da saúde dele como você recomenda. Então, ele é coachable, né? Ele aceita as sugestões que você dá, ele paga a sua consulta sem chorar, ele já marca a próxima consulta quando ele sai do seu consultório, mesmo que seja consulta de prevenção. Ele se alimenta bem, ele é uma pessoa legal, não pede desconto. Quando ele conversa com você, você gosta de conversar com ele. Ninguém quer atender um paciente mala, né? Um cliente mala também não. Então, você precisa, para entender esse perfil, você precisa também saber o que você prefere. E aí começar pelo que você prefere. Então, sexo que você prefere atender, faixa etária. Faixa etária não pode ser muito grande, ela não pode ser de 20 a 55 anos. Uma pessoa de 20 anos é muito diferente de uma pessoa de 55 anos. Então você não pode considerar isso.
Então, tem uma faixa que você prefere. Os pediatras têm faixas também. Tem pediatra que prefere fazer puericultura. Tem outros que não gostam, que preferem quando já está saindo já está chegando na adolescência. Então, depende, né? E aí, qual a idade, qual é a faixa etária do paciente que você quer atender? O caso dos pediatras tem a ver com o paciente, mas também tem a ver com os pais, né? Como que a mãe e o pai se comportam muda muito a questão nesse caso, né? A renda aproximada, localização, em que lugar da cidade ele está, em que lugar do país ele está, ou do mundo, se você for atender com telemedicina para fora, por exemplo, você pode focar, eu quero atender só em Portugal, só na Alemanha, só nos Estados Unidos, ou prefiro atender nesses lugares. Por que você precisa saber disso? Porque isso influencia, inclusive, na forma como você vai anunciar para essas pessoas, chegar nessas pessoas com tráfego pago. Então, que mais? Do demográfico, basicamente é isso, né? Localização, sexo, faixa etária, renda aproximada e se é convênio ou particular. Tá? O que mais que a gente precisa saber? A gente precisa saber o prompt disso. Prompt lembra da inteligência artificial, mas não tem nada a ver com inteligência artificial. Que é assim, quem realmente ocupa a sua sala hoje quando a consulta vale a pena? É isso que você tem que pensar. Quem você precisa identificar nos seus pacientes quando você gosta de atender, como é aquele paciente. Isso é uma forma de você identificar quem você quer atender. Então, o seu prompt tem que ser esse. E esse é um exercício para você pausar o vídeo agora e anotar. Colocar o nome dele mesmo, o nome do paciente, e começar a olhar as outras características dele. E se você não souber essas características, você precisa começar a perguntar. E aí pega este paciente e começa a perguntar, soltar de vez em quando na consulta e guardando essas informações para que você tenha um perfil. Então, vou dar um exemplo. Homem de 40 a 45 anos. Eu gosto de fazer faixas de 7 anos. Diferença de gerações, eu costumo dizer, né? Gerações não são feitas desse jeito, né? Mas as gerações no marketing, a gente costuma separar em 7 anos. Então, entre 40 e 45 anos, mora no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, tem uma renda mensal mais ou menos de R$ 10.000, paga consulta particular e ele é pontual. Gosta de comida japonesa, gosta de viajar, prefere viagem de aventura, prefere viagem de arte, de sei lá que tipo de viagem. Então você pode começar a reunir dados a respeito dele. E aí você olha para o tipo de paciente que você já atendeu, que tem o perfil que você gosta e começa a pensar nesses detalhes que você pode preencher. Quanto mais detalhes você tiver sobre ele, mais você vai saber sobre quem você quer atender e aí você pode trazer pessoas mais parecidas com ele. Você pode, por exemplo, descobrir que ele gosta de MPB. E aí, quando você encontra outro paciente que também é legal, que você acha que é o paciente ideal e descobre que ele também gosta de música MPB, eles têm uma coisa em comum. Então você pode começar a falar sobre isso para atrair pessoas parecidas com eles. O segundo ponto aqui, que é o que você também precisa parar para fazer o exercício, é a psicografia. O que é isso? O Seth Godin é o autor, né? Ele é um dos meus mentores de marketing. Ele fala que as pessoas como nós fazem coisas como esta. O que é isso? Pensar em valores. O que essas pessoas, como nós queremos, fazem? O que essas pessoas têm como estilo de vida? O que essas pessoas têm como hobbies? Isso vai além da demografia, né? Que tipo de app essas pessoas usam? Que causas que ela apoia? Ela é vegetariana por idealismo? Ou porque, pô, se ela for vegana, é totalmente idealismo, né?
Então, precisa entender isso, o motivo por que a pessoa é daquele jeito. Então, você precisa começar a pensar no que essa pessoa fala, o que sai da voz dela. Qual é o prompt para você? O que ele publica no Instagram? Que histórias ele dá like? Quem ele segue? Isso faz diferença para você começar a entender um pouco mais sobre ele. Vou te dar um exemplo sobre esse tipo de coisa. Ele valoriza a ciência, ele curte posts de saúde, ele é da comunidade LGBTQIA+, né? Ele é maratonista amador e ele usa um app que chama Strava. É um app famoso aí da galera que faz maratona. Quando você tem esses dados, você começa a ter dados para o seu gestor de tráfego, por exemplo, para ele começar a procurar as pessoas nos lugares certos. Não adianta procurar vegetarianos numa feira é, de, de charcutaria, né, que faz embutidos, sabe? Charcutaria artesanal. O pessoal faz salame, mortadela, e aí você vai lá procurar um vegetariano. Não faz sentido, né? Ele não está naquele lugar. Pode achar um ou outro lá, mas ele não, provavelmente ele não vai estar lá. O próximo ponto que você precisa fazer um exercício é sintoma e dor aguda. Então, o, o Philip Kotler costuma falar que sem dor não tem ação, né? As pessoas não fazem nada se não estiver doendo. E parte disso é entender que as pessoas não costumam consumir conteúdos gratuitos porque não houve dor. Então, por isso, o dinheiro é um agente de transformação. Quanto mais você paga por alguma coisa, mais compromissado você fica com ela, né? Então, entender que é importante entender a frase exata, o que é que sai da boca do seu paciente. O que ele reclama na triagem. Não é para você traduzir o que ele fala, não é para você interpretar o que ele fala. Se ele fala algo específico, verbalizado ali, por exemplo, eu tenho medo de transmitir HIV para o meu parceiro. Isso é uma frase que eu sempre me lembro nesse tipo de exemplo, porque é uma frase que pacientes da Renata falam. E que ela anota essa frase, porque eu pedi para ela anotar algumas dessas frases para a gente entender o que esse cara fala. Então, do que eu tenho que falar no conteúdo? Ah, por exemplo, fico resfriado todo mês. Tá? Então, o jeito que ele fala vai ditar como você vai desenvolver o seu conteúdo para poder fazer alguma coisa para ele. Então, o seu prompt a respeito disso é qual dor ele verbaliza em voz alta. E não só pensa, mas ele verbaliza. Porque às vezes ele diz para você, ele interpreta essa dor que ele sente de forma diferente. Então ele fala diferente. E aí você precisa saber exatamente como ele fala isso. A outra coisa que você precisa fazer exercício aqui, então mais uma pausa para o seu vídeo, é o quarto ponto, é o sonho, a transformação que essa pessoa quer, a Roma que ela quer, que é a oferta que você vai fazer. Então, o Dan Kennedy ele fala que você precisa vender o estado futuro, não o procedimento. O que é isso? Para qual Roma ele está indo? Aonde ele quer chegar? E uma pessoa que quer, por exemplo, essa frase que eu falo da minha esposa, do paciente da minha esposa, que é tem medo de transmitir, tem medo de transmitir HIV para o parceiro, é onde ela quer chegar, né? Ela tem medo, ela quer deixar de ter medo, quer se sentir segura no indetectável é igual a intransmissível, totalmente. Se ela se sentir segura a respeito disso, tiver com tratamento em dia e souber como funciona isso, mecanismo da doença, ela vai se sentir segura a respeito. Então a promessa dela tem que ser que ela vai se sentir segura a respeito e vai conseguir tirar da cabeça dela a preocupação de o medo de transmitir o HIV para o parceiro. Então,
Por exemplo, viver uma relação estável, ter sexo seguro, fazer os exames virais indetectáveis e concluir a maratona. Por quê? Porque tem a ver com o que ela tinha falado antes, né? Que ela faz a maratona. Isso tem a ver com o ciclo todo dela, sabe? Quando você sabe que aquilo influencia na vida dela, você pode oferecer exatamente o que ela precisa. Então, se tudo der certo, esse é o seu prompt para você pensar a respeito e colocar. Se tudo der certo, qual seria o post no Close Friends que você faria para ele daqui a 6 meses? Qual seria o post? Na verdade, não é que você faria para ele, né? Que ele faria. Só para o Close Friends dele, daqui a 6 meses. Só para os amigos próximos, para as pessoas que importam, que ele tem lá selecionado no Instagram, que são as pessoas que ele quer contar aquilo. Qual seria o post? E aí pode ser esse tipo de coisa. Viver uma relação saudável, tem o sexo seguro, exames virais indetectáveis, ufa, legal. Ou então, maratona concluída. Esse tipo de coisas, todas elas estão amarradas para que a vida dele aconteça. Então, você precisa pensar em vender para ele o estado futuro, em quando ele chegar em Roma, que é a sua promessa, a viagem para Roma, quando ele chegar em Roma, o que vai acontecer? Como vai acontecer? Como vai ser? É isso. Quinto ponto aqui é obstáculos e objeções. Obstáculo e objeção é para você listar o que trava a jornada dele. Então, é o quê? Tempo, é custo, é medo de julgamento, é mito da internet, é desinformação. Que tipo de fala que ele te mostra que é realmente algo que trava ele? E você não pergunta uma coisa, você pergunta 3 coisas. Normalmente a primeira coisa não é o que trava ele. Por exemplo, quando alguém vai comprar alguma coisa, ela fala sempre sobre custo, sobre quanto dinheiro ela tem, quanto ela vai pagar por alguma coisa. Mas normalmente isso não é uma objeção real. A pessoa tem outros medos, porque quando eu falo, por exemplo, na mentoria que atualmente em abril de 2025 custa R$ 30.000 por ano, quando eu falo que é R$ 30.000 por ano a mentoria, e, a, e o médico do outro lado dá uma engasgada e fala que ele não pode pagar, se eu ofereço para ele, se eu não cair na onda dele de que ele não pode pagar, ele não pode à vista, né? Às vezes, ele não tem o dinheiro à vista. Mas se eu não caio na onda dele, do dinheiro, e pergunto o que mais, além de não poder pagar, se você pudesse pagar, qual era o outro problema? Ele vai me revelar outras coisas. E normalmente é, por exemplo, incerteza se aquilo vai dar certo. Se ele tem medo de que eu consiga mesmo ajudá-lo a resolver o problema dele, ele não compra de mim. Ele precisa matar esse medo. Agora, se eu der uma garantia de que se ele não resolver o problema, eu devolvo o dinheiro dele de volta, desde que ele faça toda a lição de casa. Aí eu mato esse problema. Eu mato essa objeção. Então você precisa começar a entender por que que ele ainda não resolveu o problema. Esse é o seu prompt. Por que que ele não resolveu o problema ainda? E, normalmente, isso vai estar relacionado à objeção real dele. Então, ele vai dizer que ele acha a consulta particular cara, e só que no final das contas, no exemplo que eu estou fazendo aqui, né, que é o paciente da minha esposa, que é o adulto, ela é infectologista, né? Então, é o adulto que quer se prevenir com ISTs, ou então que já tem uma HIV, alguma coisa do tipo, e, e ele vai dar outras desculpas, ele vai falar que ele tem vergonha de falar sobre práticas sexuais. E é uma das pegadas dela, de falar que o acolhimento, a falta de julgamento é algo muito presente na consulta dela. Que ela não quer saber o que ele faz, ela quer ajudá-la a prevenir. Ele pode falar de agenda corrida e ela fala de disponibilidade. Então, precisa entender o porquê ele ainda não resolveu o problema dele. Essa é a questão. Então, você tem que pausar o vídeo e fazer esse exercício sobre o seu paciente ideal.
Penúltimo aqui, item, checagem ética e econômica. Então você vai ter agora que olhar para o seu rascunho aí, para a lista de coisas que você colocou do seu paciente ideal e perguntar se para atender esse cara, você vai conseguir ser ético. Tem base em ciência, cabe nas regras do CFM. Para você atender e falar com essa pessoa, você consegue atender sem se vender, né? Que se fala, sem se vender. É, talvez não seja um termo bom, não é muito claro, mas você vai conseguir atender essa pessoa sem fazer coisas que você não se orgulharia depois? Então, é isso. A pergunta seca é ético? Essa é a validação, é a checagem da ética. A outra coisa é se é pagável. O ticket médio, ele é a pessoa que a pessoa vai pagar para você. Ele é um ticket médio que cobre o seu custo, o seu de médico. Você precisa saber do seu custo, né? Então você vai precisar levantar quais são os seus custos. Vai precisar entender que você tem uma margem de lucro. E aí entender o seguinte, a consulta que eu estou passando aqui, R$ 500 para a pessoa, ou R$ 1.200 para a pessoa, ela paga os meus custos e ainda dá o meu lucro que eu preciso? É isso. Se é pagável para você. Se ela for pagável para você, ela é viável e aí este paciente ideal está dentro desse, desse mundo viável para você. E se você falar não em qualquer um dos itens, que é se não é ético e não é pagável, você precisa fazer um ajuste disso. Então é a hora de olhar para o que você escreveu aí e começar a pensar o que é que precisa ser ajustado para que caiba nisso, para que seja ético e que pague as contas para você. Esse se é pagável, ele tem muito a ver com definição de preço, né? A gente já tem no Esteto Club, a gente tem já um conteúdo sobre como uma das abordagens, então são várias possíveis, uma das abordagens que eu gosto muito, inclusive, como aumentar o preço da sua consulta imediatamente, na prática. Isso já tem no Esteto Club. Se você é assinante do Esteto Club, procure por esse conteúdo que já está lá na biblioteca. E a outra coisa que a gente vai ter em breve é, talvez quando você estiver assistindo isso já tenha, dá uma procurada, é precificação. Porque você precisa entender como essas coisas funcionam para fazer custo, lucro, margem, né, de contribuição, crescimento e tudo mais, como é que isso tudo funciona para que você comece a olhar para o seu negócio como um negócio de verdade. Porque independente de você perceber como um negócio, o seu consultório, a sua vida profissional é um negócio. Só que quando você percebe, você faz coisas intencionais a respeito disso, para que ele melhore. Quando você não percebe que você está num negócio, você vai conforme o vento vai te soprando. E aí você não vai chegar em nenhum lugar, porque você não sabe onde você está. Lembra do GPS? Tem que saber onde você está para saber onde você quer chegar. Se você não tem os indicadores necessários, você não vai conseguir, né? Eu falo para você que eu quero emagrecer, e você é um especialista de emagrecimento. Você precisa saber o quê? Os meus indicadores. Com qual peso que eu estou, qual peso eu quero chegar, quais são as minhas rotinas, o que que eu como, quais os exercícios que eu faço, né? Você vai precisar olhar. Vai precisar olhar os meus exames para saber aonde eu posso melhorar, aonde você vê o elo para poder resolver a minha questão e eu emagrecer. Então, você precisa desses indicadores. E para fechar, é assim, quem você preencheu quem preencheu essas questões que eu trouxe aqui para vocês, já vai ter 90% do perfil ideal do seu paciente definido. Então, quero te parabenizar por esse exercício, porque é algo que você precisa fazer com o tempo. De vez em quando você precisa voltar a fazer para lapidar, para refinar esse processo. E às vezes você começa também a destoar disso e percebe que o que você achava que você queria como paciente ideal não é exatamente o que você quer. E aí você começa a entrar nos quase perfis. Lembra dos quase perfis que eu falei no início? Isso tem a ver com isso. Então a gente falou aqui
Do foco clínico e científico, a gente falou da eficiência da agenda, que é a coisa de você ter pessoas mais alinhadas com o que você quer atrair, né? A gente falou de marketing se pagando, porque quando você sabe mais sobre o seu paciente ideal, você começa a anunciar para as pessoas que você quer atrair. Falamos da barreira ética e reputacional, né? Se isso tem a ver com o que você quer atender de fato e entregar para as pessoas. Falamos do ticket médio sustentável, da escalabilidade de serviços, de você poder levar para outras pessoas, começar a atrair mais pessoas. E é interessante que assim, nem todo negócio você precisa ter o desejo de escala, né? Se você atende, por exemplo, governos no Brasil, você tem governos estaduais, você tem no máximo a quantidade de estados que o Brasil tem. Então não adianta querer escalar mais, não vai rolar. E tudo bem, talvez seja o suficiente para você. Então você não precisa necessariamente ter escala. Então essa história de, eu preciso de mais pacientes, depende. Precisa entender o seu modelo de negócio. Entende como isso se conecta demais na coisa de saber o que é o seu modelo de negócio, entender para quem que você quer vender. E, por último, falamos de qualidade de vida, que é quando você consegue alinhar todas essas questões, você consegue ter mais qualidade de vida, você consegue mais tempo para você, você consegue mais dinheiro, consegue remunerar melhor os seus colaboradores e tudo mais, né? Basicamente, esse é o paciente ideal. A gente tem muito para falar sobre paciente ideal, porque não é um assunto raso, não é um assunto simples. E o que eu recomendo que você conheça, se você lê em inglês, é que você leia os livros sobre o assunto que tem do Dan Kennedy. Ele tem deixa eu ver o nome dele aqui. Ele tem 2 livros muito bons a respeito, que são, eles estão em inglês, eu acho que não tem ainda em português deles, que são o Magnetic Marketing, e o outro, deixa eu ver a lista aqui, Speak to Sell. Então, são 2 livros que vão falar sobre você estabelecer autoridade e entender um pouco mais sobre esses pontos que eu te falei. Do Seth, do Seth Godin, você tem tribo, que é importantíssimo para você entender a coisa do comportamento unificador que ele fala, né, para ver se você está convergindo para o paciente ideal. Então, é um livro bem interessante para você ler a respeito disso. E ele tem, no trabalho dele como um todo, ele tem muita coisa que fala a respeito de como você pode fazer para encantar o seu paciente, o seu cliente, sem que você se distraia com seus objetivos. Do Philip Kotler eu já falei mais cedo que você pode você pode ler o Marketing 5.0. Mesmo os livros anteriores, o Marketing 4.0 e o 3.0 dele, eles não são uma sequência, né? É o desenvolvimento do marketing e ele fala do marketing atualmente como está. Então é interessante, se você quiser ler de trás para frente, lê o 5.0 primeiro, depois você lê o 4.0 e se você tiver pique, continua lendo os outros. Mas ele é muito legal de você entender, porque ele fala de atratividade e da capacidade de servir, que é o diferencial dele. Tem um outro livro que eu lembrei agora que fala sobre as barreiras de exclusão do Dan Kennedy, que é aquele Disqualification Copy. Então, para você começar a não perder mais tempo com um paciente que suga você, a sua energia, seu tempo e atrapalha a sua reputação, te sinaliza de forma errada para o seu público, sabe? Ele te atrapalha de várias formas, né? E começar a entender que essa atratividade intencional quando você faz e quando você tem a intenção de servir para as pessoas, você começa a atrair as pessoas que você gosta mesmo de atender, as pessoas que são mais legais, as pessoas que você
consegue transformar melhor também. Então, é importante olhar para isso. Acho que eu amarrei todos os assuntos aqui. É um tema que precisa de aprofundamento. Eu espero que eu tenha te dado alguma clareza para você entender quanto isso pode influenciar no seu modelo de negócios e no futuro da sua empresa como negócio. Então, se você quiser mandar os comentários, mandar as dúvidas aí e colaborações com de que forma você visualiza isso tudo que eu trouxe aqui, fica à vontade, vai ser ótimo, tanto aqui nos comentários da Hotmart, quanto lá no direct no Instagram. Vai ser ótimo ter você conosco. Mais uma coisa, só para terminar, esse tipo de assunto, ele é o que a gente traz de forma mais leve do que essa. Essa é uma reunião de aprofundamento que eu aproveito para gravar para o Esteto Club, mas ele é um assunto que a gente traz no BEX, que é o Balance Experience, nosso evento ao vivo em São Paulo, que a gente tem 2 vezes por ano, em março e em setembro, e que você pode, pelo link da nossa bio, se você é médica ou médico e não for de medicina integrativa, você pode. Tá vendo? Eu estou selecionando o meu público. Se você não é de medicina integrativa, você pode se inscrever. Dependendo do momento que você se inscrever, você tem lotes. Nós vendemos em lotes que dão mais de 50% de desconto às vezes. Então você pode participar da dinâmica da mentoria, da Balance, ali, ao vivo, 2 dias direto, 16 horas na prática, entendendo como é a mentoria e como isso pode influenciar no seu negócio. E a ideia é que as pessoas já saiam de lá com transformações. Eu conversei essa semana com uma participante, que não é mentorada nossa, uma participante do último evento em março, que disse que quando saiu de lá, o evento foi sexta e sábado, ele sempre é de sexta e sábado. Quando ela saiu de lá, ela implementou uma mudança que ela tinha pego um insight, uma sacada no evento, e na segunda-feira ela já implementou isso no consultório dela e já teve resultados sentidos imediatamente na segunda-feira. Isso acontece com todas as pessoas que implementarem imediatamente alguma coisa. Então, quando você tem oportunidade de experimentar isso e colocar isso já no seu negócio, as coisas começam a funcionar. Quando você está na obesidade mental de só consumir conteúdo, ler conteúdo e não coloca aquilo em prática, as coisas não saem do lugar. Por mais brilhante que você ache que você está, ou que você já atingiu um nível super, hiper, ultra, alguma coisa, se você não coloca aquilo em prática, a pessoa que sabe menos que você vai ganhar mais dinheiro que você, vai ter mais sucesso que você, vai se desenvolver mais do que você e vai ajudar mais pessoas do que você. Porque quando ela é bem sucedida, o trabalho dela chega em mais pessoas. Essa é a minha mensagem aqui. Gostaria de saber o que ficou para você. Se você quiser deixar aqui as suas principais sacadas, vai ser ótimo saber. Não perca o próximo conteúdo de aprofundamento.